Estamos de volta aqui com Altas Ondas, o Espaço Deixista na Voz Cristã. Daqui a pouco tem o The X-File. E eu recebo aqui a ligação da Maria Nazaré Moraes, lá de Garça, São Paulo. Alô, Maria Nazaré Moraes, em Garça, São Paulo. Ela fez uma tentativa para dizer o nome de quem seria o presidente barbado ou barbudo de Cavanhaque no Brasil, que virou tema de marchinha, tema de música e tal. E interessante que ele gostou. O presidente gostou, disse que não se importava. Disse que gostava. Pode continuar cantando a marchinha, tá ótimo. Ele não ligou não ficou bravo não. Mas não, a Maria Nazaré Moraes falou aqui um nome e tal, mas não era. Exatamente. Vamos ver se já tem mais alguma coisa aqui tentando responder a nossa perguntinha de hoje com relação a esse nosso espaço de X-File, que sempre traz áudios antigos, enfim, né? Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma coisa. Tem aqui Sarmento Campos. Olha o Sarmento Campos lá no Rio de Janeiro, ligadinho no Altas Ondas, e ele acaba de acertar. Valeu, Sarmento. Ele sempre por dentro de tudo aí também, né? Que legal. Exatamente isso aí, olha só. É o presidente Washington Luiz. É isso mesmo. Talvez tenha pessoas por aí que nem lembram, né? Que o Brasil teve um presidente chamado Washington Luiz Pereira de Souza. Já pensaram? Que nome de presidente mesmo, né? Então, fazendo notícia naquela época, né? O presidente Washington Luiz Pereira de Souza disse hoje, olha só, ano 1926 a 1930, o senhor Washington Luiz Pereira de Souza foi presidente do Brasil. E vamos ver aqui, ele diz a marchinha de Lamartine Babo, abraço Sarmento Campos, e o presidente é Washington Luiz. Ele acertou o nome do presidente, mas a marchinha, pela informação que eu tenho aqui, que procurei fazer bem acuradamente, graças ao Franklin Martins, que é comentarista da Rede Globo, não é exatamente o autor da marchinha, é o Nabor Pires de Camargo. A música, a letra era do Dieno Castanho e o cantor é o Arthur de Castro. Isso foi gravado em 1927. Daqui a pouco nós vamos ouvir no The X-File. Fique todo mundo ligadinho aí, porque vai ser bem interessante. Mas agora temos o próximo segmento. Vamos agora ao comentário do Rudolf Walter Grimm no Sintonia Fina de hoje. O tema é incrementando nosso equipamento de escuta. Amigos da Voz Cristã, todos que gostamos da pesquisa do rádio, desejamos, é mais do que claro, ter uma capacidade sempre melhor na recepção dos sinais de rádio. Em primeiro lugar, preocupamos-nos com o nosso receptor. Ele é bom? É a pergunta que fazemos a nós mesmos. Tem marca, como se fosse uma grife? O meu receptor é inferior e pior para aqueles que costumamos ouvir e falar, e assim por diante. Passamos a nos preocupar com o nosso receptor. Temos um receptor em mãos e é o principal no que devemos nos preocupar de início. Às vezes temos um velho e surrado rádio que, se bem aproveitado, passa a mostrar um rendimento mais do que suficiente. Mas o problema básico não é o receptor. Se tivermos um receptor de excelente nome e qualidade, mas não tivermos um bom elemento que capta os sinais e os transmite adequadamente para o mesmo, pouco resolve. Podemos ter investido algumas centenas de reais ou até, em alguns casos, alguns milhares de dólares. O rendimento negativo será o mesmo. Referimos-nos aqui a uma antena apropriada para o que desejamos. Não nos referimos a construirmos uma antena que ocupe o terreno de nossa casa e ainda um pedaço do terreno do vizinho, mas sim, dentro de nossas capacidades e possibilidades,
referimos-nos a explorarmos o que podemos. A antena é elemento fundamental para uma recepção melhorada. Mas podemos avançar ainda mais um pouco. Há recursos um pouco mais avançados que permitem melhorar um pouco mais aí o par, ou seja, antena e receptor. Trata-se de complementos como os sintonizadores e antena. Enfim, muitas vezes atuam como eliminadores de ruídos elétricos. Aquelas indesejáveis perturbações oriundas das mais diversas fontes externas. Se não desejamos explorar tecnicamente o assunto de forma aprofundada agora, mas dizemos que há um sem fim de possibilidades que nos permitem captar sinais mais do que débeis e transformá-los numa qualidade melhor. O importante de tudo isso é que, se formos deixistas para valer, daqueles pesquisadores, caçadores ávidos de novas frequências, buscando confirmar as recepções por meio de cartões QSL, com certeza buscaremos cada vez mais aprimorar as condições básicas para atingirmos os nossos objetivos. Há muito, muito a ser explorado. Como sempre dizemos, há alguns negativistas que têm apregoado que, pelo fato da Rádio Voz da América, a Deutsche Welle, a Rádio França Internacional e outras encerrarem suas transmissões para o Brasil, há quem acha que as ondas curtas estão acabando. Na verdade, está acontecendo um fenômeno mais que interessante. Quando as ditas grandes saem do ar, estão abrindo espaço nas bandas para que, em seus lugares, passemos a ouvir as emissoras menores, que antes, com as grandes em cima das frequências, estavam cobertas por estas, não permitindo chegarem até aos nossos receptores. Com toda certeza, podemos explorar muito o que temos em ondas curtas e também nas ondas médias, longas e FM. Precisamos apenas procurar com clubes e associações sérias de deixistas as informações técnicas de como melhorar ainda mais a nossa recepção. Depois disso é praticarmos os resultados de nosso conhecimento e pesquisa no rádio. E teremos muito com o que nos alegrar no contexto do rádio. Um forte abraço de Rudolf Grimm, de São Bernardo do Campo, Brasil. Está aí sempre interessante o nosso Sintonia Fina. Mas agora vamos para aquele momento super legal no programa, quando a gente tem aqui ilustrações, sabe? Eu gosto muito de ilustrações, né? Vocês já devem ter percebido isso, não? Que o Edson Bruno gosta de ilustrações. Mas nesse momento nós temos aqui o nosso DX Áudio, né? Áudios DX. Muito interessante o nosso Áudios DX. Participação do amigo Samuel Cássio, lá de São Carlos, São Paulo. Ele diz assim, ó: no programa de hoje ouviremos 2 áudios realizados pelo deixista brasileiro Sérgio Dória Partamian, da cidade de São Paulo. O Sérgio Dória Partamian de São Paulo. Ai, ai, ai. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Queremos bolo, te queremos Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Edson. Happy birthday to you. Vou contar a história do Dear Mary. Todas as vezes que se iba a cantar em inglês, Happy Birthday to You, Pastor Edson sempre decía Dear Mary para toda a gente. Pastor Edson sempre cantava em inglês Happy Birthday to You, e ele sempre dizia a todo mundo, não importava o nome, Dear Mary. É certo ou errado, Jane? Edson, te amamos, queremos te dizer que desejamos o melhor para ti neste dia. Não podíamos deixar esse dia passar sem interromper seu programa, porque sabemos quanto você ama seu programa. Essa foi boa. E eu não vou editar para amanhã.
Amanhã faz 42, hoje é 41, amanhã é 42, né? Para, né? Para. Tenho que procurar colega, viu? Obrigado, hein? Não, gente, Aproveita. Muito obrigado. lá em casa ele diz que tem que ser comemorado 3 dias o aniversário. Porque ele espera o ano todo para fazer aniversário. E um dia passa muito rápido. Então tem que ter 3 para comemorar. Muito obrigado, hein? Em nome de toda a equipe, em nome de Christian Vision, Voz Cristiana e Voz Cristã, nós queremos desejar um feliz aniversário para o pastor Edson. Thank you. E Obrigado. queremos dizer que ele é uma bênção no nosso meio. Amém? Graças. Muito obrigado. Bolo, fica para depois. Graças. Muitas graças. Thank you. Obrigado, hein? Uau. Bom, eu fui pego de surpresa, lógico, eu estava aqui fazendo normalmente o programa como a gente procura fazer sempre, né? E então o pessoal interrompeu aqui para me parabenizar nesse dia. E eu, lógico, a gente fica feliz, né? Porque sente que é amado e é um momento assim de emoção, né? Já são alguns anos agora aqui na Voz Cristã que todo ano tem essa mesma história, mas hoje eu realmente não esperava porque fim de semana já e tá tudo assim, o pessoal fica para lá trabalhando, cada um no seu estúdio, quietinho, e gravando e regravando e editando e tal, e tudo hoje em silêncio, tudo tranquilo aqui, de repente o pessoal invade o estúdio, mas sem eu ver mesmo. E eu confesso para vocês que temos aqui nesse estúdio 1, 2... A Valéria está gravando lá no outro estúdio e ela está olhando para mim e dando risada para valer. Então a gente tem uma janela, assim, um vidro muito grande atrás de mim, um no lado e na minha frente. Então tem 3 vidros enormes. Todo mundo pode ver o locutor no estúdio, né? E eu não vi o pessoal chegando. Tanto é que eu anunciei os áudios aqui do Samuel Cássio, né? Que ele mandou com tanto carinho. E o áudio que o pessoal ouviu foi cantando parabéns aqui em português, inglês e espanhol, né? Eu acho que nem cantaram em português, né? Parece que cantaram em espanhol e inglês. Ficou faltando foi o português, então eu vou cantar. Parabéns para... Quem faz aniversário hoje aqui? A Lívia Grazielli. Parabéns, Lívia Grazielli. Lá em Presidente Prudente, ela faz aniversário junto comigo. Deve ter outras pessoas fazendo aniversário hoje. Mas a Lívia Grazielli está completando hoje 19 aninhos. Que idade bonita, né, Lívia? Um abraço para ela, para a mamãe Neuza e o pai Gilberto e o irmão Esdras. Obrigado, eles me parabenizam também, né? Ela manda um abraço para Márcia Cristina, em Santa Rita do Pardo, que ela conheceu em Prudente. Ok, muito obrigado, Lívia. Parabéns para ti, para todo mundo que faz aniversário hoje. E obrigado a essa gente querida aqui da Voz Cristã, da Voz Cristiana, da Christian Vision, né, por estarem conosco. Vamos ver se dá tempo rapidinho aqui para os áudios de X, né? O primeiro áudio é uma escuta do antigo Serviço Internacional da Rádio Nacional do Brasil. Em 1985, já há alguns anos, a Rádio Nacional deixou de emitir em outros idiomas, além do português. Mas aqui é interessante, tem em alemão e espanhol. Esse áudio aqui é gravado pelo Sérgio Doria Partamian. Uma lembrança e tanto. Vamos ouvir, vale a pena. Rádio Nacional do Brasil, a emenda da Rádio Brás, que está emendando ao BAL, online do UTC, ao PRP, com 5,000 em mais de trabalho. Rádio Nacional do Brasil, é a música popular brasileira. Está então esse áudio da Rádio Nacional, quando transmitia em outros idiomas, né? O próximo áudio é uma ótima recepção da Rádio Tailândia. Vamos ouvir aqui a Rádio Tailândia. Thailand now brings you identify Trickadata Jesus. In the headlines of today's top stories, possible talks extended for another week. As first ready to talk. Está então esses 2 áudios super interessantes aqui que o Samuel manda para mim lá de São Carlos. São Paulo, ele sempre ilustrando o nosso áudio, né? Ok. Eu fiquei um pouquinho desconcertado aqui
Mas, tudo bem. Pessoal que vai ouvir o programa no sábado, vai ouvir na íntegra, porque eu não vou editar o programa, vai ficar como está. Ok, gente? Ok. Mas agora é o seguinte, vamos correndo aqui pro The X-Files, se não anunciei tanto o The X-Files e não vamos ter, aí não dá certo, né? Mas agora tem The X-Files, aqui o nosso arquivo, né, de áudios interessantes. Some had already been working for months in England. Others I brought with me from the Mediterranean. Sempre áudios que a gente tira lá do fundo do baú. Mas é o seguinte, eu estava falando do presidente, o presidente do Brasil, barbado ou barbudo, enfim, que tinha o cavanhaque, e o pessoal fez comédia, fez música, né? Então, mas um pouquinho da história aí pra gente entender. Em novembro de 1926, Arthur Bernardes, o seu Mé, como era chamado, deixa o Palácio do Catete, depois de haver mantido o país sob estado de sítio durante 4 anos. Era compreensível, assim, que a chegada ao poder do seu sucessor, o senhor Washington Luiz, se desse num clima de alívio e esperança. Refletindo esse estado de espírito, ressurgiram marchinhas com temas políticos naquela época, hein, gente? E uma das marchinhas se intitulava, olha aqui o título, O Cavanhaque do Bode, que faz troça da barbicha do novo presidente, que também seria chamado de Barbado. O curioso é que o Washington Luiz, o presidente, embora tratado com irreverência, gostava da marchinha. Diz que não se importava nada com essa marchinha que o pessoal fez. Quem escreveu a marchinha foi o... Vamos ver aqui rapidinho. Dieno Castanho fez a letra, música do Nabor Pires de Camargo, cantado por Arthur de Castro em 1927, gente. Em 1927 essa gravação, faz muito tempo. Claro que não dá muito para ouvir bem as palavras, mas uma gravação de 1927, o que vocês acham, hein? É muito tempo. Mas a letra é engraçada, depois eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês rapidamente a letra, né? Que ela... É lógico que é engraçada, é comédia e tal, aquela alegria, né, do brasileiro, enfim. Vamos ouvir essa marchinha de 1927. Então, essa marchinha interessante, né? Que é uma comédia, é uma marchinha retratando o presidente Washington Luiz Pereira de Souza. É interessante que nós vamos aprendendo também, através do The X-Files, a gente aprende história, né? E eu acho interessante isso aí. Washington Luiz Pereira de Souza, que governou o Brasil de 1926 a 1930. Imaginem vocês como essa música aí rodou por aí e tal. O período governamental que encerraria a República Velha teve início no dia 15 de novembro de 1926, quando tomou posse, então, o presidente Washington Luiz e o vice Fernando de Melo Viana. Duas grandes preocupações destacaram-se no programa desse presidente, que era a construção de estradas e reforma financeira. Olha aí, reforma financeira. Já se falava em 1926 em reforma financeira. Então, mas logo de início ele começou as grandes rodovias Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis. Essa última visando posteriormente a prolongar-se até Belo Horizonte. Atribuiu-se ao presidente Washington Luiz o lema de governar é construir estradas. Empenhou-se também o governo em conseguir a estabilização monetária, mediante a formação de reservas em ouro, inicialmente obtido através de empréstimos. Bem interessante aí então, né? Essa história. O presidente Washington Luiz Pereira de Souza, que assumiu o governo depois de Arthur da Silva Bernardes. Muito interessante também aí a marchinha, né? Hoje em dia tem muita
comédia, muita brincadeira, né, com os políticos. Nos Estados Unidos tem também, direto, mas no Brasil tem, lógico, gente que faz comédia, faz brincadeira com os políticos, e aqui tinha também, já nessa época. Essa marchinha aí foi composta em 1927. Ficamos por aqui, então, com o The X-File de hoje. É que o único objetivo, vocês sabem, é levar a informação e tal, e a gente acompanhar aí essas coisas que estão em arquivos de áudio, né? I brought with me from the Mediterranean to batter the German communications and to make certain we'd have control of the air. It was quite a show. Those airmen did a magnificent job. Agradecemos aí ao Franklin Martins da Rede Globo por ajudar hoje no The X-File. Continuando com nossa transmissão, vamos dar para em português. Primeiro, acesso ao recibo de nome. Ok, encerramos então o nosso The X-File e já estamos quase no finalzinho do Altas Ondas de hoje, hein? Já quase terminando, mas antes ainda tem alguma coisa bem interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês. Muito obrigado ao Geraldo Espíndola, que está em Formosa, Goiás. O Geraldo Espíndola, que acompanha o programa em Formosa. Ele diz assim: Edson Bruno, somos ouvintes assíduos dessa emissora, realmente é uma benção. Digo somos porque minha esposa Zélia e meu filho Ramon Antônio, ou Antonini, sabe muito bem sintonizar o meu Transglobe. E quando não estou em casa, vamos ver aqui, me passa tudo daí. Ah, que bom, hein? Mas eu ouvi você dizer daquele rádio baratinho que tem por aqui. Comprei um rádio Livestar de 12 bandas, preço R$30, modelo CNN 912R. É excelente. Coloquei uma antena em cima do baú do meu caminhão, entrei o fio pelo teto, né? E pronto, resolvi o problema. Eu isso sempre, Edson Bruno. Olha, eu quero receber o estudo com a palavra, ok? O estudo aí da palavra. Na próxima carta te conto mais. Olha, já participei de Altas Ondas, gravei, mostrei pra muita gente. E agora gravei em forma de recepção, né? E quero meu QSL, viu, Edson Bruno? Quero meu QSL, ele está dizendo aqui, ó. Olha que bonito. Edson Bruno, por favor, anuncie quando você estará lendo a minha carta de Altas Ondas. Ó, estamos lendo a carta dele, né? Já lemos agora. Mas ele manda um abraço para Roberto Mendes de Araújo, de Santa Luzia do Oeste, Rondônia. Nós nos conhecemos através do Altas Ondas, ele diz. Que assina o Geraldo Espíndola. Vamos ver o nome. Geraldo Espíndola, em Formosa, lá em Goiás. Caminhoneiro que acompanha o Altas Ondas, que acompanha o programa Realidade Plena. É uma coisa bonita, ele diz, já escrevi para Altas Ondas e agora faço o informe de recepção. Aqui está um informe bem feitinho. Ele diz, Edson Bruno, essa escuta eu fiz no rádio do meu caminhão. Olha só, no rádio do caminhão ele fez a escuta, né? No momento em que estava carregando o meu câmara fria no laticínio solar, no distrito de Santa Rosa, município de Formosa, nordeste goiano. O rádio é um Bosch São Francisco, 4 bandas, antena telescópica. Olha aí, ó. Muito obrigado, vai receber o QSL, o Geraldo Espíndola, em Formosa, Goiás. Encerrou o programa, muito obrigado por sua participação, você que está sempre me ouvindo. Felicidades, bênçãos, não esqueça, semana que vem tem mais. E, ok, daqui a pouquinho tem certos detalhes aqui. Eu volto já.